Fala, Freela! Vai começar a meia hora mais valiosa do seu dia, o podcast para pensadores criativos do carreirasolo.org. Hoje é no freestyle, hein? A gente se desafiou, enquanto time, a pensar numa pauta no dia da gravação e desenvolver sobre ela. Na verdade, é a continuação do programa anterior. No programa anterior, em alguns dos programas anteriores, né? A gente falou de que projeto a gente poderia pegar de forma pro bono, né, sem cobrar muito ou não cobrando nada, e nesse a gente vai falar de projetos que a gente não pega de jeito nenhum, nem que o ticket seja altíssimo. Existem esses casos, acreditem, e tem a ver muito com a integridade profissional que você quer desempenhar, ou até mesmo com uma falta de maturidade momentânea que você tem e enxerga para aquele momento. Engraçado, enxergar a falta de maturidade é um sinal altíssimo de maturidade, né? Mas é desses paradoxos que a gente existem no mundo. Mas enfim, existem esses casos e outros em que pegar um projeto assim de última hora pode não ser uma boa questão, né? E estamos aqui para discutir novamente a bancada oficial do podcast, formada por mim, Maura Amaral, e Carolina Vina. Fala daí, Carolina. Então, pois é, tem umas furadas que a gente tem que fugir, né? Sim, pessoal, tem projetos que mesmo com dinheiro na mesa, é importante a gente saber que nem todo projeto é pra gente pegar. Tem coisas que ou são furadas ou que... Não, basicamente que são furadas. Não tem outra razão para não pegar um projeto, né? Muda o tipo da furada, mas todas estão no conjunto furada. Desculpa, por falar em furada, talvez vocês ouçam algum ruído, é que tem um vizinho do Mauro fazendo uma furada na parede do Mauro. Então... A grande tendência, né, da pandemia, né? Todo mundo falando assim, não é possível, quantas obras? Galera, as obras sempre existiram. A gente é que não estava nas casas ao lado ouvindo. Agora todos estamos, então é isso. Mas eu acho que tem uma característica que talvez seja não furada, mas que você possa escolher não fazer. Então, tem a questão furada, mas tem também a questão de algo que fere a sua filosofia de vida. Então, por exemplo, se você, sei lá, vou citar um exemplo aqui da minha cabeça, assim, se você não concorda com testes em animais de cosméticos, não pegue, por exemplo, um site para fazer de uma empresa que testa em animais, né? Então, assim, você precisa ser coerente também com a sua filosofia de vida, seja ela qual for. Quer dizer, aqui não cabe um julgamento de valor de jeito nenhum, né? A gente não está aqui dizendo, essa é certa ou essa é errada. E sim, seja coerente com você mesmo. Boa, eu lembro, há muito tempo atrás, eu recusei um trabalho por uma questão religiosa. Era um trabalho que envolvia uma prática religiosa com a qual eu tenho um grande desacordo, e eu achei melhor não fazer aquele trabalho por essa questão. Falei assim, vai entrar muito em conflito com a minha espiritualidade, eu não acho isso legal. Aí é a forma como diplomaticamente dizer isso sem ferir a outra pessoa, sem arruinar um relacionamento comercial, né? Por uma questão sua, particularíssima sua, né? Que ninguém tem nada a ver com isso. Então, assim, existe essa questão também, né? Ok, acho que não devo aceitar esse projeto por uma questão particular minha. Como lidar com essa questão, né? Como comunicar essa questão. Isso, eu acho que o lado da tolerância tem a ver com a diplomacia que você falou, né? Você educadamente recusar. E tem outros aspectos também. Um pouco na linha da Carol, eu lembro que... Vocês lembram que ali na início e meio da década de 90, a propaganda de cigarro foi proibida, né? Maurício já estava no mercado, deve ter sido impactado por isso também. E aqui no Rio de Janeiro montou-se um bunker. Bunker, para quem não sabe... Acho que todo mundo hoje em dia sabe, né? Com Big Brother, essas coisas todas. Mas o conceito do bunker é uma área isolada onde se faz alguma coisa longe, em tese, de bombardeios, nesse caso metafóricos, ao redor. E aí montou-se um bunker aqui no Rio de Janeiro para as agências tentarem solucionar essa treta. Foi daí que surgiram os festivais de música relativos a essas marcas. Muito below the line, né? Que se chama promoção, marketing de experiência e tal, para ir que essa galera foi. Com o tempo isso também foi proibido, não ficou nem questão de proibido, ficou mal visto fazer, mas enquanto estava nesse formato de transição, montou-se esse bunker. Então você recebia um convite na agência, vai nessa reunião aqui e tal, o pessoal está se reunindo e tal para resolver.
E aí era um lugar estranho, era meio assim alugado às pressas, então não fez reforma, aquele carpete soltando, e não se falava o que era. E aí você chegava lá, não, é isso, a gente tá aqui, empresa X e YZ, não vou citar os nomes, estão aqui reunidas pra gente tentar resolver esse problema da proibição. E eu recusei, falei, não vou. Eu nem... tinha uma militância antitabagista, era pessoal. Falei, não faz sentido, vocês estão querendo burlar um negócio que está sendo feito para de alguma forma suavizar o mal que essa porra faz, né? E aí saí, dei as costas, literalmente, fisicamente, assim, dei as costas e fui embora. Nunca mais apareci ali, e ainda bem que não representou nenhum problema para mim no mercado também, né, na época. É um tipo de coisa, assim, que você pode... Não sei se pode fazer, assim, eu acho que aqui, nesse programa, é importante a gente dizer que não é uma... siga essa regra. Eu acho que é mais, assim... um confronto... Pensar a respeito, né? Pensar a respeito e trazer as experiências que a gente teve nesse cenário. Não é assim, tem que fazer isto. Mas é a maneira como eu, e acredito que a gente aqui, tanto que a gente teve a ideia da pauta e concordamos, lidamos com esse tipo de situação. Tem algumas situações que são mais claras e menos... que apresentam menos dilema de como resolver. Uma delas é se o trabalho te traz prejuízo. Às vezes o trabalho é pago, mas ele dá prejuízo. Se ele não se encaixa numa daquelas noções, numa daqueles itens que a gente falou no programa passado, e que também são pessoais, são escolhas de cada um. Então, se você não ouviu o programa passado, para esse agora e vai ouvir o outro e depois volta. Né? Tem trabalhos que têm dinheiro, têm verba e dão prejuízo. Como é que a gente sabe se dá prejuízo? Então, acho que aí cabe um outro programa inteirinho, porque assim, a gente precisa ter muito bem claro os custos que são envolvidos num trabalho. E às vezes isso é muito enganador se você trabalha sozinho, porque você acha que qualquer dinheiro que entrar é lucro, e não é. Existe uma linha que abaixo daquele dinheiro você vai estar perdendo, porque o seu custo para manutenção de toda a sua estrutura, que seja só o seu quarto, que seja só a internet, o seu celular, enfim, abaixo de um certo valor por hora de trabalho, você tem prejuízo. Então, às vezes, se você não sabe disso, você entra num trabalho, recebe dinheiro e no final do mês você não pagou suas contas. Quando eu entrei numa de... Já falei isso aqui várias vezes. Quando eu comecei com a Contém Conteúdo, eu entrei numa de entregar aplicativo também. A gente chegou a fazer 1 ou 2. A gente fez um para Bradesco, se eu não me engano. Até pelo B9, o pessoal do B9 que me indicou. E o outro pro Réveillon de Copacabana, do Rio de Janeiro. Foi um dos primeiros aplicativos da festa que eu fiz aqui junto com o meu time. Foi um prejuízo bizarro. Primeiro que eu nunca tinha feito aplicativo. Segundo que quase nunca ninguém tinha feito aplicativo. A gente tá falando de 2009. Então, 2009, 2010, o iPhone tinha surgido em 2007. A loja abriu, se eu não me engano, em 2008. Então, foi uma das primeiras tentativas aí de mercado, se você chutar aí, de se tentar fazer aplicativo. E custos começaram a surgir. Servidor, o tempo da Apple autorizar na época era um tempo enorme, né? E aí, às vezes, não autoriza, entra em exigência, aí você tem que voltar para o desenvolvedor, mais horas de desenvolvedor. O desconhecimento faz gerar um prejuízo muito grande e ele pode ser um fator para você recusar um trabalho. A gente, no momento como a gente está, parece assim até meio fora de noção, né? Nonsense, na verdade. Assim, como é que você vai recusar quando a gente tem que captar? A gente acabou de fazer um programa sobre como levantar clientes e tal. Mas tem esse recorte, né? Tem uma hora que você vai perder muito. E só a mesma experiência te ajuda, ou sendo ouvinte aqui nosso, claro, te ajuda a enxergar isso. Eu hoje, por exemplo, trabalho de mídia impressa, eu tô correndo, deixo com a Carol e a editora dela, porque é uma dor de cabeça enorme com produtor gráfico e revista, e vai e volta e prova, e hoje em dia tem a tal da prova que não é mais prova, a prova não é física, é digital, e aí como é que bate cor, e aí quando roda tá tudo errado, e tô fora. Aliás, pegando o gancho, teve uma vez que eu recusei um trabalho, aliás, de produção gráfica, exatamente disso, por conta de horário. O trabalho era bom, era bem pago, eu gosto de fazer. Eu acredito no trabalho, mas eu precisaria estar na gráfica madrugada de sábado para domingo e de domingo para segunda. Eu não tenho mais idade, gente, eu não aguento. Assim, eu não aguento essas viradas mais. Aí eu precisava trabalhar segunda de manhã, eu ia estar um lixo. Aí eu falei assim, olha, gente, eu peço desculpas, mas eu não posso, eu não aguento mais. Eu indiquei outro profissional para fazer, não deixei o pessoal na mão, indiquei um pessoal
pessoa de absurda confiança e competência, mas eu não consegui pegar. Eu falei assim, não dá. Eu preciso me preservar um pouco também, sabe? Às vezes a gente entra nessa de que, porque o job é legal, porque o cliente é bom, porque o pagamento é bom, eu tenho obrigação de pegar. Não, não tem. Vê o que você consegue fazer. Tem a questão de que nessas você pode simplesmente se queimar, né? Se você pega alguma coisa que tá além do que você é capaz de fazer, tem esse risco, né? Que é, como o Mauro já falou, às vezes falta de conhecimento para fazer determinada coisa. Não é porque o job apareceu que você vai pegar. Às vezes tem coisas assim, não dá. Maurício, você sabe fazer trilha para game? Olha, eu nunca fiz. A não ser que o cliente saiba que eu nunca fiz e tope embarcar nessa, eu não posso entrar achando que eu sei fazer. Ou enganando o cliente, assim, não, porque lá no meio do projeto isso vai aparecer e vai dar um problemão. Ou quando você não tem equipe suficiente para fazer, né? Porque às vezes o escopo do trabalho é muito grande, você não pode fazer sozinho. Naquele momento você deixa de ser um freelancer e vira um gerenciador, vira uma pequena empresa com outros colaboradores. Então, se você não consegue montar uma equipe capaz de realizar aquilo lá, você não pode pegar esse trabalho, vai ser problema. E o outro é o que o Carol falou, um prazo inviável, né? Às vezes é isso, você sabe fazer, você tem condição, você é bom naquilo, mas o prazo que o cara te exige não dá para fazer, ou dá para fazer a custo da sua saúde, né? Exato, e pegando esse gancho aí, a questão de gerenciar uma equipe até funciona de N maneiras, mas até funciona mais fácil com 2, 3 você gerenciando, mas teve uma vez que eu botei na cabeça, e se essa minha linha de produção de conteúdo funcionasse 24 horas por dia? Eu posso pegar gente que escreve em português, brasileiro ou não, enfim, e tá morando fora, que tem um fuso horário diferente, posso criar turnos, e essa coisa produzir eternamente. Só esqueci de um detalhe, eu tinha que dormir. Esse pequeno detalhe. Então eu ficava mandando uns e-mails 11h30 da noite, às 6 já estava acordado, e esse horário foi cada vez mais encurtando. Quando eu vi, tinha uns 30 redatores, eu falei, cara, tá louco isso aqui. Claro que eu podia ter, como teve alguns anos que eu falei, cara, eu preciso parar 15 dias, botei alguém de confiança para coordenar esse fluxo, poderia ter isso também. Mas tem hora que você não quer fazer isso, quer deixar mais da grana do projeto dentro de casa rodando e tal. Mas tem essa limitação física também, né? Então, mesmo gerenciando, tem um limite daquilo que você pode gerenciar, principalmente se você quiser manter a qualidade do que você está entregando. A Luciana que fala muito aqui, você tem uma empresa, mas uma empresa é muito você, né? Então, assim, às vezes as pessoas estão contratando o tipo de entrega que você faz, e aí isso é limitado ao tempo, ao braço, né? Quebrar esse paradigma, eu já consegui quebrar algumas vezes e consegui aumentar a entrada de receita, foi bem legal. Mas tem esse risco da quebra da identidade, da qualidade, enfim. Existe a famosa curva de crescimento versus lucratividade. Tem uma hora que você cresce muito e o seu lucro, paradoxalmente, ele diminui. Então, assim, claro que isso é para quem já está numa fase em que já está gerenciando a equipe e já está aumentando. Então, precisa ficar esperto com isso. Chega uma hora, você consegue crescer até um certo momento com a lucratividade aumentando. Depois de um certo momento, a sua criatividade cai. E aí você precisa pôr na balança se vale a pena ou não. Não é que o dinheiro do lucro cai, o volume do lucro continua crescendo, mas a lucratividade cai, né? O percentual da lucratividade. Se antes você lucrava 20%, você passa a lucrar 5%, por exemplo. Tem uma fronteira que é entre boutique e entrega de volume, né? Em indústria criativa tem muito isso. Ou você se posiciona como boutique, que eu acho que é um pouco o que o Maurício que é tipo assim, o estado da arte da entrega de algum produto de cultural ou criativo, e tem a galera da linha de produção, que tem, por exemplo, deixa eu dar aquelas gráficas, Carol, que você submete o texto e ela já imprime 200 cópias e você paga ali uma graninha por cartão de crédito e tem seu livro dentro de casa, sabe? Isso aí é a print on demand. Print on demand, isso, exatamente. É uma produtização de uma entrega. Então, a lucratividade marca essa fronteira. Você vai até a boutique. Normalmente boutique é mais cérebro do que braço, e quando você cruza essa fronteira e cria um produto, é mais braço do que cérebro. E aí muda o tipo de pessoa que você contrata, muda o tipo de valor que você pode cobrar. Quando você é linha de produção, você cobra menos por mais itens. Quando você é boutique, você cobra mais por menos itens. Enfim, essa linha de corte é muito importante, e é muito importante você não achar que dá para viver nos dois mundos, porque não dá.
Palavra aqui de quem já tentou. Muda o cliente também, né? Quer dizer, assim, é um outro mercado com outros profissionais contratados com outros clientes. Então, assim, e não tem nada de errado escolher um ou outro, mas você vai escolher um ou outro. E vem cá, e quando a gente ouve aquela vozinha interior dizendo assim, não pega. Não pega. Eu passei por isso. Não pega. Não pega. Aí não pega. Ponto, fim da história, créditos. Era justamente o que eu ia comentar também. O cliente problema, né? Às vezes você, pelo histórico, você já sabe, ou às vezes, por intuição, algo te diz, ou vários sinais te dizem, você chama isso de intuição, né? Que aquele cliente é problema e vai ser fria você pegar, né? A Carol tá rindo, ela deve ter histórias disso. Então, eu tenho uma história boa pra contar disso, de um cliente mega furada e que eu peguei sabendo que era mega furada. E eu tinha uma relação com ele muito engraçada, porque quando ele me procurou e me falou o que ele precisava, eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu não posso te atender, porque, enfim, because of reasons. E aí ele falou assim, não, pelo amor, não sei o que e tal. E ele era muito engraçado porque ele sabia o quão mal ele era. E aí ele falou assim, mas Carolina, mas ninguém me aguenta. Por favor, pega. Foi muito engraçado isso. E aí eu combinei com ele, isso assim, muito claro, sem engano nenhum. Nessa época eu tinha a minha tabela de preços publicada no meu site. E aí eu falei pra ele, falei assim, ok, pra você será o dobro. Tudo que você quiser, pra você será o dobro, porque tem a taxa aborrecimento. Taxa mala. Sincerona. Super, assim, eu sou muito a favor dessas relações de uma forma geral. Eu tento ser sincera com todas as minhas relações, inclusive as comerciais. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, você me enlouquece. Porque assim, o cara me ligava, eu fazia o site dele nessa época, e o cara me ligava, tipo, 6:30 da manhã de domingo, pra falar que alguém não respondeu o e-mail dele. Eu falava assim, mas assim, eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Assim, eu tenho zero relação com isso, porque perceba, né, a loucura que você está me perguntando. Você está me perguntando por que uma terceira pessoa que eu não conheço não respondeu um e-mail seu. Assim, né? E era esse tipo de pessoa. Ele se dava por si, porque ele primeiro me ligava, ele ficava nervoso e me ligava, ansioso e tal, não sei o que, vou ligar. Aí eu falei assim, mas eu não tenho nada a ver com isso. Aí ele, né? Então desculpe, tenha um bom dia. Ele não era uma má pessoa, mas era uma pessoa muito, muito, muito difícil de trabalhar. Só que ele sabia disso. Então eu tinha esse acordo com ele. Ele me ligava assim, quanto é pra fazer um flyer pra exposição que eu vou fazer e tal, não sei o que. Eu falei assim, você já sabe a resposta. Minha tabela de preço tá no lar. Pra você eu dobro. E eu trabalhei com ele durante 9 anos, assim. Mas aí você está contradizendo a nossa pauta. Esse é um cliente problema que você pegou. Pô, é verdade. É verdade. Não, mas tá parecendo aquele vídeo clássico da internet do Tapa na Pantera. Olha, eu fumo maconha todos os dias há 30 anos, nunca me viciei. Trabalhei há 9 anos com esse cliente tóxico, mas nunca fechei contrato com ele, não. Mas eu falei que eu peguei o cliente. Eu peguei mesmo sabendo que era mala. É verdade. A vozinha aconteceu agora tem uns 2 meses atrás. Eu tava numa reunião com uma marca que surgiu aí como Love Brand nesse tempo aí de pandemia. E fizemos a primeira reunião de kickoff. Desculpa. Que eu gerenciasse. O que é Love Branding? O que é kickoff? Dá uma... Momento glossário. Vamos lá. Love Brand é uma marca que nas redes sociais estabelece uma relação tão humanizada com sua base que as pessoas passam a meio que curtir demais aquela marca. Na verdade, não só nas redes sociais, em qualquer ambiente de interação com sua base, com seus consumidores e tal. Um exemplo, Netflix, que faz brincadeirinhas no Twitter com seus seguidores, por exemplo, que ouve pedidos de inclusão de série. Outro exemplo, Nubank, que revolucionou a maneira de ter um cartão de crédito com kits diferenciados, escritos à mão. Então, assim, são estratégias de comunicação que levam a marca para dentro do coração das pessoas e não só no racional e tal. E a reunião de kickoff é reunião de início de projeto.
Vem ali do futebol americano, se eu não me engano, do chute inicial, do pontapé inicial, nosso famoso pontapé inicial, que quem dava era o Pelé no Maracanã nos anos 80. É isso, resumindo. Estávamos no momento, então, em que uma marca amada pela sua base fazia sua reunião de início de projeto, falando em português. E aí a primeira linha do cara foi a seguinte: tá bom, mas qual é o seu defeito? Porque aqui todo mundo só chega dizendo qualidade. Caralho, meu irmão. Não, na verdade não foi isso. Perguntou pra pessoa que me trouxe pra reunião, falou assim, mas qual é o defeito dele? Eu no call, como a gente tá aqui. Nossa, que deselegante, né? Pensei comigo. Estranho. Aí fiz um check aqui na vozinha. Estranho. E aí começou o papo. Aí não, porque nós aqui, os dois sócios, nós brigamos todos os dias porque cada um quer levar a empresa pra um lado, tá? Eu levo pra esse lado, ele leva pro outro, mas no final das contas, tudo bem, a gente erra, você pode errar também, erre quantas vezes quiser, erre rápido, porque a gente vai consertar lá na frente. Segundo check. Que desorganização, né? Mas tudo bem. E aí começamos o projeto. Resultado, durou 1 semana e meia, 2 semanas, coisa que nunca tinha acontecido comigo assim. Ele não pegou exatamente a pegada do tom da marca, de criar os conteúdos. A gente esperava alguém mais conectado com uma causa social, não sei o que lá. Enfim, o negócio rodou em 4 entregas minhas, que estavam programadas para 1 mês. Não funcionou e alegou-se tudo possível para encerrar o negócio. E no final eu descobri que ele queria um redator que tivesse menos de 30 anos, e não eu com 47. Era puro ageísmo, assim. Eu fiquei, pela primeira vez passei por isso, engraçado. Aí eu falei, nossa, que estranho. Poderia ter ouvido minha vozinha lá e ter economizado essas horas. Eu recusei recentemente um que era um projeto para entrar como associado, ou seja, aquela famosa furada, vamos fazer sem dinheiro e lá depois, no futuro, quando der grana, que não vai ter grana, a gente já sabe, a gente divide o prejuízo, né? A gente divide a mariola. Assim, apesar de não ter dinheiro envolvido, ou seja, eu tô fugindo da pauta, mas eu só queria pontuar que, assim, esse foi um cliente que eu disse não. E é um cliente, o cara é um amigo, é um querido, mas eu disse não. Por que eu tô trazendo ele pra cá? Porque é muito difícil dizer não. Pelo menos pra mim. Eu tenho quase 30 anos de carreira. E eu acho que eu tô trazendo esse assunto, que eu acho que foi o mês passado, porque eu disse não, eu tô me sentindo orgulhoso disso. É muito difícil dizer não, principalmente quando tem dinheiro. Nesse caso, nem tinha dinheiro, e ainda assim foi difícil dizer não. Quer dizer, uma coisa é fazer uma listinha de coisas de quando a gente deve rejeitar um trabalho, outra coisa é rejeitar de fato, né? É complicado isso, né? Quando você tem um site e tem formulário e as pessoas encontram o seu site, essa não humanização também deixa um pouquinho mais fácil, né? Muitos clientes chegam aqui, às vezes é um cliente que nada contra ser pequeno, mas a hora que eu teria que reservar para atender e fazer o negócio decolar não compensa o que vai ser pago, assim, às vezes até tem grana. E não é porque aí a gente já falou de muitos casos assim que as pessoas não são legais ou não tem, ou a marca lida com conceitos que você não concorda, mas às vezes a linha de corte da entrada também no seu dia a dia não fecha, né? Para quem está começando essa linha, esse portão é mais amplo, né? Mas é normal, com o tempo você vai encurtando isso, como a Carol falou, não vou acordar às 5 horas da manhã para ir para uma gráfica lá em Deus me livre e ficar olhando prova de cor. No início você faz isso, um produtor gráfico que seja só isso também, dependa de comissão, por exemplo, vai fazer isso. Mas com o tempo você vai fechando esse portão. É um exemplo que eu trago lá do formulário que a gente tem de prospect lá na Contém Conteúdo. Às vezes vem... Eu tenho já um olhar crítico. Eu olho pro e-mail. @hotmail, @gmail, @outlook, eu já sei. Não comprou nenhum domínio, né? Então talvez não. O domínio é R$30 por ano, talvez não role. Tem um vídeo do Chris Du que ele fala isso, né? Quando é o dono do negócio que liga pra ele já sabe que não é pra ele o negócio. Claro, ele é um designer bem com... Ó meu momento domínio agora. Quem é Chris Du? Procurem no YouTube. Chris, com CH, CHRIS, Du, D-O. Ele tem muitos vídeos falando sobre negócios de marca, de design, de como lidar com clientes. Infelizmente só em inglês, mas quem encara o inglês é sensacional. E ele fala isso, quando o dono da empresa liga para ele já sabe que está abaixo da linha
que vale a pena para ele pegar. Claro, ele tá num nível lá para cima, né? Se o dono de uma empresa me ligasse, eu ficaria feliz, na verdade. Mas eu entendi o que ele quis dizer, que dono de empresas pequenas são muito pequenas para ele. É isso. Se é um diretor de marketing, ele fala, ok, essa empresa, só por essa situação, ele já sabe que a empresa tem um tamanho que vai comportar o trabalho dele, né? A minha figura aqui, que eu sei que no lado oposto, que vai entrar, é o coordenador de marketing. Quando ele me manda e-mail, liga, eu sei, porque ele, de fato, tem que fazer acontecer. Ele recebe do gerente a função de fazer um projeto acontecer. Então... Tem algumas situações aqui que eu nem dou orçamento, eu já barro antes. Não é que eu nem chego a esperar ver se tem dinheiro ou não tem dinheiro. Conforme vem o pedido, eu já não me dou ao trabalho de parar e fazer o orçamento. Um é quando é concorrência de preço. Quando a agência liga, a produtora fala assim, nós estamos cotando, faça o seu melhor preço aí, porque nós estamos vendo preço com mais outras 2 produtoras. Eu falo assim, não vou entrar nessa. Se você quiser fazer comigo, a gente dá até um jeito da sua verba funcionar. Mas, entrar numa concorrência de preço, tô fora. E é curioso isso eu aprendi quando eu trabalhava numa outra produtora, há 30 anos atrás. Porque o dono da produtora, o chefe lá, fazia isso. Ele não entrava... E a gente trabalhava na época em publicidade com agências grandes e marcas grandes. Ele chegava a falar assim, se você não tem verba, eu faço de graça. Mas eu não vou entrar em concorrência de preço. E é um conceito... Eu trouxe isso e eu acho que é bom, principalmente pra gente que tá lidando com criatividade, né? Ou seja, eu não vou... Você vai me avaliar pelo preço e aí tá errado. Vai fazer a decisão errada. Não quero ser avaliado pelo meu preço, quero ser avaliado pelo meu resultado. E o preço é outro assunto, né? Me lembra muito aquela pauta que a gente quer fazer há 10 anos, que é da concorrência especulativa, né? Desses sites que o cliente joga lá, faça o logo, e aí a galera bota, faço por 50, faço por 20, faço por 10, faço por pago 5. 10. Aí vem um indiano, pagou 30. A outra situação é cliente que só pede orçamento. Teve um recentemente que... Não é tão recentemente, já faz uns 3 anos que isso aconteceu. A gente chegou a fazer alguns trabalhos juntos numa agência. E aí pedia orçamento, nada. Pedia orçamento, nada. Pedia orçamento, nada. Acho que demorou pra cair a ficha. Depois de uns 10 orçamentos, eu percebi que o corpo do e-mail não era pra mim. Não tava escrito, oi Maurício, tudo bem? Tava escrito, olá, tô precisando de um orçamento. Eu falei, esse cara tá mandando esse pedido pra várias produtoras. Eu simplesmente escrevi para ele, olha, não me interesso em fazer esse orçamento. E aí ele parou de mandar o e-mail. Mas assim, quantas horas eu passei fazendo orçamento? Porque você quer fazer um orçamento justo e publicidade é delicado. Você precisa ver quanto é que custa o locutor, que praça que vai, quanto é que vai cobrar. Você não senta e faz o orçamento em 5 minutos. Você gasta um tempo fazendo, né? E outra coisa que também eu já nem faço é quando vem um pedido genérico por e-mail, mesmo que seja endereçado para mim, ou quando vem pelo contato@StudioNext, ou seja, veio pelo site, não é alguém que tem o meu e-mail. E aí eu sempre devolvo, falo, escuta, preciso entender melhor, me passa seu telefone, deixa eu falar com você, ou vamos fazer um Skype. Se não consigo ter um papo com a pessoa, aí eu também não dou orçamento. Se é um pedido só por e-mail, assim... Porque já ficou claro, com todos esses anos de experiência, que isso não vai dar em nada. E a chance de você dar um orçamento errado também é gigantesca. Você precisa entender o que é. E se você conversa com a pessoa, aí tem a parte da venda, né? Se você consegue conversar com a pessoa, você consegue até convencê-la de que você é o cara certo para aquilo, você consegue mostrar. Tem todo esse processo que só dá o preço, não é, eu não tô vendendo coisas de prateleira, dando preço por uma tabela. Não é assim que funciona, né? A gente podia desenhar uma lista, a gente meio que já fez isso, né? Uma lista de momentos em que isso pode, que para quem tá ouvindo a gente, o projeto talvez simbolize ou sinalize um risco, né? O meu são esses, eu vejo e-mails normalmente sem domínio. O Maurício falou bastante coisa agora, né? De onde vem o e-mail, talvez dite um pouco o tipo de relação que você vai ter, a recusa em retornar um contato, né, de fazer um call. Eu também já cheguei a ter até um template para essa primeira resposta, exatamente nesse tom aí. Não dá para dar preço agora, vamos bater um papo, ou
Já tinha até uma lista de um debriefing, né? Uma lista de quantos conteúdos, a marca já está online, é um projeto de início de marca, ou já tem alguma estratégia de conteúdo, quer que a gente faça estratégia de conteúdo. Então ali eu já eliminava muita coisa para a peneira. Agora, nada impede que um grande cliente também represente a tal da vozinha. Eu já, por 4 vezes, tentei emplacar um projeto grande para uma famosa loja de sapatos que está na internet, que acho que todo mundo conhece o nome. Enfim. E na primeira foi a reunião clássica, peguei avião, fui a São Paulo, preparei a apresentação da empresa. Poxa, que legal, vocês são foda. Voltei, preparei a proposta comercial, tá ótima, preço super, vamos botar para frente. Montei equipe, montei treinamento da equipe, que as pessoas esquecem que eu treino as pessoas para poder atender aquilo que eu pensei. Vamos fazer o tal do kickoff? Peraí, o gerente mudou, vamos ter que refazer. O projeto foi pra gaveta. Segunda vez, vamos refazer o projeto, mas agora tem que ter vídeo. Aí faz exatamente o que o Maurício falou, vê produtora, vê finalizador, vê... vai mudar um pouquinho o preço, não tem problema. Monta outro treinamento, porque mudou um pouco ali as entregas. E acho que a gente vai ser vendido para uma super empresa, mas o projeto não vai morrer não. Terceira vez, aí foram de fato vendidos. Quarta vez, aí veio a pandemia, aí eu desisti. Por 4 vezes, calculo o dinheiro que eu gastei de passagem, de tempo meu para produzir vídeos, de expectativa, não que eu tenha feito mil carnês de boletos pela frente, mas expectativa daquela verba entrando e tal, a equipe esperando para produzir, porque o cara é treinado antes do projeto começar e ele também se prepara. Enfim, a vozinha não me avisou nessa, a vozinha na verdade ficou quieta, mas ela devia ter falado nesse momento. Às vezes um super cliente estruturado, o que eu quero dizer com isso às vezes um super cliente mega estruturado, relevante, presente no mercado, vários países, também dá uns vacilos. A minha experiência é que o cliente grande é quem mais dá vacilo, viu? Mas, enfim. Mas eu tenho um mercado muito particular também, né? Quer dizer, assim, trabalhar com ilustração, com esse tipo de produto, que é o que eu me dedico hoje exclusivamente a fazer. Eu não faço mais site, eu não pego mais essas coisas que eu mencionei anteriormente, é muito casa a casa, é quase que artesanal o processo. Então, quando é o cliente grande, quando você pega uma editora gigantesca da vida, é uma máquina de moer carne aquilo. O cara quer, entendeu? Ele quer só te contratar porque se ele plagiar o desenho de outra pessoa, ele vai pagar um processo em cima, entendeu? É o único motivo, ele não tá nem aí pro que você tá fazendo. Então, na minha experiência particular, no mercado onde eu atuo, o cliente grande normalmente é furado. Bom, é isso, pessoal. No programa de hoje, a gente entendeu que nem todo projeto, por maior que possa parecer, pode representar lucro para você. Seja um lucro de aprendizado, de crescimento profissional, de novo networking, de expansão do seu networking, até lucro financeiro mesmo. Às vezes uma nota mais alta representa, primeiro, imposto mais alto, esse nosso grande sócio que é o governo, e depois, às vezes, gastos satélites que você não imaginava, que faz com que você tenha menos lucro, por exemplo. Mas tem outras questões. A gente viu que também recusar projetos de indústrias que não comungam, compactuam ou tem um pensamento alinhado com aquele que você tem, também pode representar ali aquela gastritezinha, aquele sono meio inquieto. Então é melhor evitar, principalmente no momento em que saúde mental sempre foi, mas virou um item muito caro para todo mundo, né? É importante mantê-la e isso faz parte também. Também vimos que existem alguns sinais que esses projetos perigosos de se pegar emitem, como por exemplo, no meu caso, tô até me sentindo um pouco preconceituoso, mas eu olho diferente para um cara que não teve cuidado de comprar um domínio que é muito barato. Então, se vem um e-mail lá, @gmail, @hotmail, eu já fico pensando assim, bom, o cara vai ver, pode ser que vai criar o domínio, mas enfim. Como o Maurício falou, pessoas que não retornam o contato, enfim, existem vários sinais que fazem com que esses projetos talvez não sejam tão ideais assim. Mas a gente, mais uma vez, queria ouvir de quem está ouvindo a gente como elas reagem a esse tipo de projeto, né? Não, Maurício? É importante as pessoas conversarem, né, também. Sim, até para a gente conseguir ir moldando o programa para ficar com a cara de quem está ouvindo. Ou seja, a gente quer saber quais são as dúvidas, não só as dúvidas. Às vezes dá a impressão
que a gente tá aqui numa posição de professores. Na verdade, a gente tem mais experiência, mas a gente quer ouvir as opiniões também. Gente que não concorda com a gente que tem outra cabeça, outra ideia. É legal o bate-papo, a troca é rica e a gente tá esperando isso de vocês. Isso aí. E para fazer isso, a gente está em todas as redes sociais e também tem nosso grupo no Telegram, tem nosso grupo no WhatsApp, que a gente vira e mexe, tá abrindo e fechando para participação, mas no Telegram tá sempre aberto. Você procurar a gente lá por Fala Frila Podcast, nosso grupo é só clicar e entrar e continuar o papo que começa nos programas aqui, além de todas as redes sociais, onde você digitar Fala Frila, Instagram, Twitter, grupo no Facebook, página do Facebook, site no carreirasolo.org, a gente está disponível para essa conversa continuar. Eu sou o Mauro Amaral, head da contemconteúdo.com, que produz, edita, mixa, lança e divulga esse podcast todas as segundas-feiras às 9 da manhã para você. Eu sou a Carol Vinha, você me encontra no carolina.vigna.com.br. Maurício Domeni, meu trabalho de trilha sonora você encontra em studionext.com.br. É isso aí, espero que vocês tenham gostado, fiquem em casa, fiquem bem e até semana que vem.